Como a Igreja de Cristo passou 1500 anos nas trevas? Não, isso aí é ensinamento protestante oficial que remonta ao século XVI. Então a gente já vê aqui a gravidade disso. Segundo, é uma falácia histórica facilmente refutável. Facilmente refutável. Mas vamos para a falácia. A falácia é a seguinte: Jesus estabeleceu a sua igreja, né, chamou os apóstolos, viveu uma vida perfeita, ensinou os apóstolos, fez milagres na frente dos apóstolos, morreu na cruz como um sacrifício para nos salvar, ressuscitou 3 dias depois, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo e a igreja foi enviada para espalhar o evangelho por todo mundo conhecido, e a igreja foi fiel no século I, século II, século III. Até que no século IV, com a conversão de Constantino paganiza a igreja. E do século IV para frente, a igreja foi entrando numa espiral descendente de heresias e erros teológicos crassos e práticas antibíblicas. Até que, no século XVI, Martinho Lutero, João Calvino, são instrumentos levantados por Deus para retornar à igreja conforme Cristo tinha planejado no século I, que foi a igreja do século I, II e III. Algumas questões, algumas dificuldades com isso. Vamos lá. Constantino começa a reinar no início do século IV. A gente está falando aqui de ano 300 e alguma coisa. Tá? Ano 300 e alguma coisa. Se eu não me engano é 304 ou 305. Vamos pegar 310. Vamos pegar o ano 300. Vamos lá. 301, né, para a gente entrar no século IV. 301. São João Evangelista morre no ano 100. Do ano 100 ao ano 200, ao ano 300, foram 200 anos. 200. Primeira pergunta. A igreja que Jesus fundou não durou 200 anos? A igreja que Calvino fundou está aí há 500. A igreja que Lutero fundou está aí há 500. Mas a que Jesus fundou não durou 200? Primeira coisa é essa. É de se estranhar. Não prova nada, mas é de se estranhar, né? Ele que disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre sua igreja. Ele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. São João morreu, 200 anos depois a igreja se corrompe. Se degenera. Os discípulos dos apóstolos estavam ali ainda. Estavam ali. Então a igreja se degenera 200 anos depois. Então, por exemplo, a igreja presbiteriana, eu falo do presbiterianismo, tem gente que acha que eu tenho birra, não tenho. Eu tenho gratidão à igreja presbiteriana, mas eu falo do que eu conheço. Tem mais propriedade. Tem mais propriedade. A igreja presbiteriana, ela é uma igreja governada por presbíteros, por um colegiado de presbíteros. E segundo a igreja presbiteriana, esse era o modelo bíblico. Mas logo no século II, isso se deformou e entrou no modelo episcopal, né? Episcopal monárquico, de bispo, presbítero e diácono. Ora, Calvino, que entendeu biblicamente e instituiu o modelo presbiteriano de governo, o que o Calvino instituiu está aí até hoje. Até hoje as igrejas presbiterianas são governadas por presbíteros. A igreja de Cristo, que originalmente era presbiteriana, segundo eles, não durou 200 anos, gente. Nem isso, né? Não durou 50 anos, porque a gente já vê evidência do governo episcopal já no segundo século. Então, primeira coisa, assim, para mostrar que isso é no mínimo estranho, é essa questão. Será que a igreja que Jesus fundou não durou? Né, não, e a lacuna de séculos que ficou até alguém chegar para... Esse era o meu segundo ponto. Então quer dizer que a igreja foi infiel no século IV, V, VI, VII, VIII, IX, 10º, 11, 12, 13, 14, 15. Foram 12 séculos de infidelidade. Humanidade sem igreja. Cara, a igreja tem 2000 anos. Mais da metade foi nas trevas? Mais da metade? Segundo ponto também de se estranhar. História é essa. Mas tem mais coisa. Que, assim, vocês vão ver que não se sustenta. Simplesmente não se sustenta. Segundo, né, essa tese, a igreja se degenerou com Constantino. Até Constantino era uma igreja fiel. E quais são as marcas dessa degeneração? Purgatório, oração pelos mortos, imagens, devoção a Maria, transubstanciação, né? Essas são as marcas dessa degeneração. Pois muito bem, vamos lá. Devoção a Maria. A oração mariana mais antiga que nós temos é do século III. Por escrito, numa liturgia copta, uma liturgia natalina copta, que é aquela oração subtum presidium. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Século III, antes de Constantino. Então, antes de Constantino já tínhamos devoção mariana. Tá? Isso por escrito, porque se foi escrito no século III, com certeza já estava presente oralmente bem antes. Sim. Então, e era algo que eles deveriam retomar. Sim, se antes de Constantino tinha que retomar isso. Né? Segunda coisa, batizar crianças, né? Como a gente já falou, desde o século II se batiza crianças. Terceira coisa, oração pelos mortos. Desde o século II a gente vê inscritos e ensino a respeito de oração pelos mortos. Que mais? Acho que no catecismo tem a estrutura da missa, da liturgia. Justino Marte, São Justino Marte, sim. São Justino Marte, no segundo século, ele narra a missa, no segundo século. É exatamente a mesma estrutura de hoje. Bem lembrado, muito bem lembrado. Além disso, imagens. Você visita qualquer catacumba romana do século II, a parede é repleta de imagens. Repleta de imagens. Dá pra projetar alguma coisa aqui, não? Dá, né, Cadu? Procura aí, catacumba...
Eu acho que a Catacumba de Priscila. Vê se é isso, Catacumba de Priscila. Toda cheia de imagens do século II, cara. Então, Antes do fundador Constantino. antes do fundador, né? Antes do fundador. Então, assim, são exemplos de questões, oração pelos mortos. Olha ali, ó. Alguma dessas, professor? É. Essa aí mesmo, né? Olha São só. todas as imagens aí, não? Olha essa aqui, ó. Gravadas. Catacumba de Roma, essa daqui. Essa aqui, acho que. É, essa daí. Ah, século II, gente. Meu Deus. Olha o teto. Não Nossa, pode ter já- imagem. E já lembra muito igrejas de hoje. Sim. Nossa, muito perfeito. Sim, então assim, a gente já vê isso desde sempre. Ali embaixo, ali tem uma lindíssima, que é uma representação. Não, isso. Uma representação de Nossa Senhora com Jesus no colo. Só olha isso, cara. Quanto tempo deve ter Não, essa... isso aí foi antes de Olha isso, Constantino. perfeito. Foi antes de Constantino. Então vocês percebem que é uma baboseira esse negócio de que antes de Constantino não tinha imagens. demais, né? Esses iconoclastas protestantes, eles estão a favor dos muçulmanos e contra o cristianismo histórico. Por quê? O iconoclastismo surge na história com os muçulmanos. Os muçulmanos que rejeitavam as imagens porque eles eram muçulmanos. Aqui eu não estou falando mal dos muçulmanos, não. Sim. Eu estou falando que a fé deles é absolutamente contra as imagens. Absolutamente contra as imagens. E os protestantes bebem dessa fonte. O cristão não é iconoclasta. Os muçulmanos são. Tem até uma tradição